Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva. Este é o canal 100% ateísta. Quero mandar um forte abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores, inscritos que acompanham este trabalho. Lembrar que é sempre falando que um canal 100% ateísta para o religioso, quando aqui adentrar o canal já tem a ciência de que aqui eu contesto todo o sistema religioso. É tudo uma porcaria só, todo o sistema religioso é tudo farinha do mesmo saco. Nada presta, mas falo mais aqui do cristianismo e o livro Bíblia adorado pelo crente como sendo sagrado, aquela porcaria que está mais para a sangrenta, né? Definitivamente o crente não conhece o livro bíblico de seguir, tampouco a divindade que diz adorar, né? Então, aqui nós contestamos todo o sistema religioso. O fato de falar mais do cristianismo é pela simples razão de viver em um país de grande maioria cristão. Nascemos debaixo do jugo romano, mergulhados em uma banheira, condenados a ser cristão, né? Acreditando piamente que esse filhote de pombo, popstar da Galileia, existiu de fato, quando na realidade é apenas uma criação romana. Jesus Cristo nunca existiu nas páginas da história. Existe apenas nas páginas da Bíblia e na cabeça do crente religioso, porque tem medo de duvidar, de pesquisar, de contestar, não é? Então, se você não está preparado para ouvir as verdades que aqui são ditas, crente, verdade essas que você não escuta em banco frio de templo ou igreja por mundo afora aí, sabe? Então, aconselho você a pular fora. Pule fora, procure um canal onde te mantenha preso, atrelado ao sistema religioso, porque é assim que eles querem. Os líderes querem vocês presos à crença, porque a crença é a algema da tua escravidão religiosa. Você diz que o livro Bíblia é a inerrante palavra de Deus? Na realidade, a Bíblia é repleta de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Aqui abrimos o livro Bíblia e mostramos ela como realmente é, e não a fantasia que te pregam em banco de igreja, sabe? Onde o prestidigitador, com uma varinha de condão que é o microfone, empurra a fantasia na tua cabeça e tu apenas sentado, engole frio, né? Aqueles trechos bíblicos ali, o curral, por onde a ovelha deve seguir, né? Os textozinhos já marcados, mastigados pelos líderes religiosos, padres, pastores, né? Você tem até medo de contestar porque tem as armadilhas dentro do próprio livro para te manter preso. E você, por preguiça de estudar, aí você cai na armadilha e continua preso por uma vida inteira e deixa essa herança maldita para os teus filhos, netos, bisnetos, e assim que vem sendo pregado essa fantasia religiosa, né? Só do cristianismo, 2019 anos de mentira e farsa. Não é? Porque o Império Romano é o cristianismo, continua aí o Império Romano. Tá bom, pessoal? A Bíblia, que o crente diz que é a inerrante palavra de Deus, na realidade, um livro cheio de fantasias e também de muita perversidade, instigador de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e muita barbaridade. O gibi para criança crescida, você religioso, né? Que acreditava em Papai Noel e Papai Cecel, agora ficou só Papai Cecel, né? O seu gibi, ele é repleto de fantasias, como cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, águia que fala, homem que ressuscita, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnios, jumento que fala, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre águas, estátua de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa, dentre muitas outras fantasias. O Deus bíblico ele é tão burro que, tendo eles criado toda a criação, onipotente, onipresente, onisciente, diz que morcego é ave, coelho, é ruminante. Ele próprio não sabia da biologia que ele próprio criou. Claro que sabemos nós, ateus, que é tudo fantasia. O livro Bíblia é o livro mais fajuto que existe na face da Terra. Sabe por quê? Porque dentro das milhões de religiões, milhões de livros sagrados, bilhões de deuses não revelados e milhões revelados, né? A Bíblia é tudo plágio e fantasias criadas por esse povo que criaram um Deus para eles, né? O tal do Abraão, o pai dessas três perversas religiões, judaísmo, cristianismo e islã, que se matam até hoje por uma terrinha santa lá no Oriente Médio e se mataram nas cruzadas por mais de 200 anos, né? Por sinal, o nome do meu canal é Cruzada Viva, porque afirmo que as cruzadas jamais acabaram, porque os cristãos estão aí, os crentes estão aí, né, dominando a sociedade e obrigando as pessoas a aceitar esse Jesus Cristo ao fio da espada, né, para uma morte social. E aí, quando você não aceita esse Jesus Cristo, você é bloqueado. Tudo seu é tomado para ele dizer que é castigo desse ser imaginário. É uma sociedade completamente louca, eu não consigo entender, sabe? Vou fazer um comentário aqui, sabe? O que está acontecendo nesse Brasil aqui. Mas, pessoal, a Bíblia, o crente diz que é, né, servo escravo de um Deus único e verdadeiro. Na realidade, desconhece a existência de milhões de livros sagrados, milhões de religiões, bilhões de deuses. Como repito, deuses não revelados, deuses revelados milhões. Né? Então, o crente desconhece tudo isso, sabe? Na realidade, sociedades antigas criavam suas próprias divindades. Né? Todas as sociedades antigas tinham as suas crenças porque o ser humano sempre precisou de uma muleta para caminhar.
já que o Deus bíblico todo-poderoso, tendo criado toda a humanidade, jamais deu tecnologia ou inteligência para aquele povo, né? Então eles precisavam adorar ao trovão, Deus do trovão, né? E o Deus dos mares, Poseidon. Isso aí foi convertido na mitologia judaico-cristã também, tá, pessoal? Porque é tudo plágio de mitologias antigas. Sociedades do bem davam origem a deuses do bem. Não é o caso, jamais foi, né, da sociedade dos hebreus, dos semitas, povo que pairava no deserto de tenda em tenda como nômades, não tinham terras, né, e invadiam as terras de outras pessoas que tinham suas próprias divindades, né? Então criaram quem? Senhor dos exércitos. Logo uma conotação de guerra, pessoal. Esse Deus nunca foi bom. Ele próprio diz em Isaías 45, versículos 6 e 7, para que se saiba desde o começo, desde o nascente do sol até o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Né? Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Isso para que você tenha medo. Assim também foi implantado com Jesus Cristo, né? Aquele que não me tiver como Senhor, Lucas capítulo 19, 27. Aquele que não me tiver como Senhor, trazei-o diante de mim, matai-o diante de mim. Né? Ele próprio manda os apóstolos dele, né? Os seguidores dele lá, vender a capa e comprar uma espada para matar, sabe? É tudo perversidade. Agora isso para quê? Para colocar medo nas pessoas, porque a dualidade tem que ter, né, o mal para que você corra para a igreja. Por isso que esse Deus bíblico jamais conseguiu, sendo onipotente, destruir o tal do Satanás, que na realidade são só palavras. Satanás é o acusador, demônio é força ou impulso e diabo apenas adversário. São palavras, apenas palavras, não representam um ser. É tanto que lá na Gênesis, a tal da serpente que eles atribuem ao tal do Satanás é mentira, na Bíblia não fala isso. Inclusive na Bíblia, primeiro capítulo da Gênesis, é o Deus El, e no segundo capítulo é o Yahvé já de Canaã, trazido ali pelo imaginário Moisés, que jamais existiu. Né? Foi tudo uma criação a partir do rei Josias, que lá no templo de Jerusalém criou o livro Bíblia. O livro Bíblia levou o Antigo Testamento 500 anos para ser escrito e o Novo Testamento continua sendo corrigido. Pegue a Bíblia e você vê. Bíblia, nova versão corrigida. Corrigir a palavra de um ser todo-poderoso. Agora, sendo esse ser todo-poderoso, nunca se apresentou para toda a humanidade e faz uma acepção de pessoas, escolhe um povo agora para invadir outras terras, para matar, roubar, pilhar, estuprar, escravizar outros povos. Levava as criancinhas como escravas sexuais. Essa é a história do povo, do tal do Abraão, que jamais existiu, né? Mas eles contam a história deles desta forma, né? Que invadiam outras terras sob a bandeira deste Deus, né? Agora terras prometidas que um Deus misteriosamente tem criado toda a humanidade, agora promete terras que já tem dono, que ele próprio criou aqueles seres humanos, coloca seres humanos contra seres humanos para se matar, escolhendo um povo escolhido, eleito, o povo escolhido desse Deus, não é? Então não sei nem por que pregam, né? Chamando as pessoas para a salvação, já que o povo já foi escolhido. Não é verdade? Não é o povo judeu? Que na realidade, o povo judeu nem existe mais consanguinidade daquele povo lá primitivo lá. Os judeus de hoje são muito diferentes. São judeus convertidos, tá? Nunca foram originais de sangue do povo judeu, que tinha no máximo 1,55 m de altura e era de pele escura. E não caucasiano, 1,80 m de altura de olhos azuis. Assim como pregam o tal do Jesus Cristo, que teria nascido no Oriente Médio, né? Concordam comigo, né? Então, pessoal, vamos falar hoje sobre a origem do boneco de barro, já que o crente diz que Deus formou o homem do barro, soprou e deu vida, né? Então, o crente que tem a cabeça de barro, cheia de minhoca, vamos explicar aqui que é mais um plágio o tal do homem de barro, né? O bonequinho de barro. É mais um plágio, crente. E você que é, né, inocente, criancinha inocente, caiu de novo nessa armadilha, né? Apenas porque só tem barro na cabeça, né? Vamos lá, pessoal. A origem do boneco de barro, ou o homem de barro, como você queira chamar, né? Porque para mim é um boneco, né? O homem pensa, né? Mas, no caso aqui, o seu é de barro, né? É um boneco de barro. Então vamos lá. A ciência nos mostra muitas hipóteses, possibilidades da origem da primeira célula. A origem da primeira célula. A ciência nos mostra hipóteses, possibilidades. Ao contrário da religião, que sempre afirma quando não tem conhecimento de nada. E aí inventa deuses, né? Mais um deusinho aqui inventado, né? Yahvé, Javé, El, Elohim, Adonai, como você queira chamar, né? Porque era politeísta. Então vamos lá. Até chegar
A ciência nos mostra muitas hipóteses, possibilidades da origem da primeira célula até chegar à origem de todos os vegetais, animais e, consequentemente, a natureza do ser humano, de onde veio a origem do ser humano, não é? Porém, isso acontece por quê? Porque primeiro veio a origem da vida. As pessoas confundem muito a origem do homem com a origem da vida. A vida veio muito antes do homem, né? E foi uma evolução para chegar onde estamos. Mas vamos lá. E naturalmente fala sobre a origem do homem. Porém, os cientistas se deparam com as considerações que são os pilares do criacionismo. Então, o criacionismo, que é a crença de que uma divindade criou o ser humano do barro, né, tem os seus pilares. Mas que pilares são esses? Acho que nem de barro, né? É de areia pura, porque são muito fracos, né? Quem criou a vida? Então, a indagação, né? Se não foi Deus, quem foi? Né? O crente diz. Surgiu ao acaso, como acreditam os cientistas, ou foi, né, um ato divino das mãos de um Criador onipotente? Criador onipotente que não tem poder para bosta nenhuma, e você pode fazer a prova disso. Quando você estiver doente, cumpra o que está escrito na Bíblia, né? Se estiver alguém entre vós doente, isso está em Tiago capítulo 5. Há alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, este ungirá com óleo, a fé sarará o doente, né? E se tiver pecado, eles serão perdoados. Mas não, né? O crente é hipócrita, né? E corre para um hospital de madrugada, até porque a casa do pai está fechada, porque o pastor deve estar comendo uma bela de uma pizza com teu dinheiro, sabe, crente? Com a irmãzinha da igreja, muita gente ela casada, né? Então vamos lá. O Deus onipotente. A ciência busca evidências para justificar seu ponto de vista. A ciência busca evidências, provas, né? Aí nós trabalhamos com provas, né? Ateísmo não acredita em crença alguma, nem demônio, nem Deus, nem coisa alguma, né? Você diz, o crente é muito ignorante. O crente diz que nós somos do diabo porque não acreditamos no Deus bíblico, né? Acreditamos no diabo, somos satanistas. Aí o satanismo é outra religião, sabe? Satanismo, tanto faz, tudo porcaria. Nem diabo, nem satanás existe. Está tudo dentro da própria Bíblia. A Bíblia é uma criação dos homens, porra. Por que a gente iria deixar de acreditar no Deus e acreditar no diabo se a porcaria está dentro do mesmo livro? Para raciocinar, querido. Tu é muito Zé Ruela, esse cara. Poxa, vamos lá. Então a ciência busca evidências para justificar o ponto de vista científico, enquanto que a religião atua no campo exclusivamente da fé. Está escrito e pronto, né? Então Deus existe, o crente tem essa falácia, né? Deus existe e pronto. Você acreditando ou não, Deus existe e pronto. Então eu também posso dizer a mesma coisa, crente. Deus não existe e pronto, você acreditando ou não, tá? Porque quebra prova. Esse bosta desse Deus que vê as crianças sendo mortas, como essa semana aqui uma criança que a mãe esqueceu, né? Uma vela ali perto do berço e queimou o berço, a criança parecia um boneco, né? Um bonequinho ali, queimado, torrado, completamente torrado. E o que o teu Deus bíblico, onipotente, onisciente, onipresente falou? Nada. Aí o repórter de televisão que gosta de falar sempre em Deus, aí diz, não tem justificativa, é só Deus dar a resposta, né? Quando não tem justificativa para esse Deus vagabundo que está vendo toda a desgraça e não faz merda nenhuma. Que culpa tinha aquela criança, hein? 3 anos de idade, morrer torrado dentro de um berço. Seu crente burro, babaca, né? Quanto marginais estão por aí aprontando, tirando a vida de cidadãos de bem, né? E esse Deus vê tudo e não faz nada. Aí você diz, livre-arbítrio? Qual era o livre-arbítrio daquela criança ali? Cadê a escolha dela de sobreviver? Qual é o livre-arbítrio da vítima? Não tem, né? O bandido tá com um revólver ali, ele tem o livre-arbítrio de te matar ou não, mas você não tem o livre-arbítrio de não querer morrer. Seu crente burro da porra. Vamos lá. A existência de... porque é cabecinha de barro, né? Cabecinha de barro, aí fica difícil, né? Só tem minhoca na cabeça do crente, né? Sociedade velha alienada. Tá aí hoje aí na praia aí de Tambaú, um palco enorme armado com... São vários dias da semana aí, né? Milhares de pessoas ali adorando o nada, né? Aí vem pastores de fora dos Estados Unidos, não sei de onde. Grande merda. Pode vir de onde for, rapaz. Vocês não vão conseguir provar porra nenhuma de existência de Deus algum, né? Você só consegue provar pela ignorância do povo, que não tem conhecimento de toda a farsa que foi criada, que é o sistema religioso. Todas as religiões. É tudo farinha do mesmo saco. Todos os deuses.
né? Mas eu principalmente falo mais do cristianismo, porque essa porcaria dessa religião perversa, tanto ela como o judaísmo e o islã, descendo do mesmo Deus, do tal do Abraão, que nunca existiu, nem ele, nem Moisés, nem ninguém. Agora, o tal do rei Josias existiu e criou o livro Bíblia, a fantasia bíblica. Inclusive, ele coloca o próprio nome dele como sendo um profeta dentro da Bíblia. Ele que coloca, tá? Ele colocou ele como sendo o profeta dentro do Deuteronômio. Seus babaca. Existem vários mitos em diversos povos e religiões que apresentam grandes semelhanças. Semelhança por quê? Porque mudaram um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para não dizer que era plágio, né? Você não pode copiar um plágio inteiro. E quando você copia o plágio, você quer apagar a cultura antiga. É por isso que a serpente, né, ela é acusada lá na Gênesis como sendo, né, o tal do demônio, o adversário, o Satanás, né, o anjo caído, toda a fantasia bíblica. Por quê? Porque a serpente era uma deusa adorada em muitas outras civilizações muito mais antigas. E quando se cria uma divindade, precisa se tornar a divindade do outro como sendo a adversária, o demônio que não presta. E agora só a sua que presta. Não é assim, crente? Não é você que diz que eu estou na igreja, a minha é que acerta? Vocês brigam até entre si. É tanto que existem, no Brasil, em 2010, eram mais de 40 mil denominações só dos evangélicos, né? E se abria 14 mil por ano. Primeiramente porque é lucrativo, né? O cara tá ali ao lado do pastor, trabalhando junto com o pastor, vê que o pastor tá enricando, casa, carro, mansões, né? Só ele, porque o crente só cabe ilusão, promessas, fajutas, né? E o pastor fica enricando ali, prosperando, né? É um setor onde a crise não bate, né? É o cara ser pastor. Não falta não, porque a pobre da ovelha deixa de comer para levar o dinheiro para esses caras, achando que está dando para Deus. Um Deus que é agiotado, não é? Só pensa bem, né? Quando você diz assim, aquela falácia, né? Quem dá aos pobres empresta a Deus, né? Você está agiotando Deus, né? Você está emprestando para receber em dobro, né? Assim que você diz, Deus te dá em dobro, não é? Você está agiotando. Então você não está dando de coração, rapaz, aquele pobre. Você não está dando de coração como humanidade, né? Uma questão de caráter, de personalidade. E se sentir bem consigo próprio que está ajudando o semelhante. Não em troca para receber em dobro o seu crente. Você vai para a igreja pura, né? Primeiro que vai por medo, né? Do tal do inferno imaginário, que nada mais é do que a sepultura. Depois você vai por interesse, porque é muito interesseiro. Eu não sei por que vocês têm tanto interesse. Já que vocês dizem que Jesus está voltando, corra para a igreja. Eu vejo até placa no meio da rua. Corra para a igreja que Jesus está voltando. Jesus está às portas, Jesus vai chegar. Primeiro que esse bosta não vai chegar de lugar nenhum, ele não foi para lugar algum. Ele nunca existiu, é uma criação dos romanos. Então não vai voltar, não tem como voltar. Né? Você vai morrer, deixar essa herança, são 2000 anos. E era pregado naquela época que ele voltaria naquela época. Isso dentro da Bíblia, da fantasia, do livro, né? Entrando dentro do hospício para falar com o louco. Que é aquela porcaria daquele livro Bíblia. Então você, não sei porquê, vocês querem tanto bem, né? Prosperar, tal, e as empresas aí agora é tudo dominado por crente, sabe? Meu primo está trabalhando numa empresa lá que até a farda dele tem lá Betel brasileiro, sabe? E é tudo evangélico. Você não fica não, meu primo disse que só ficou porque ficou calado, porque não disse nada, não falou nada. Mas é tudo cantando música evangélica dentro do coisa, o som ligado, é irmão pra lá, irmão pra cá, não sei o quê, sabe? E quando vê que ele não responde, aí começam a sacanear ele, sabe? Já querendo tirar de tempo, né? As empresas dominadas pelo sistema religioso, né? Tu acha que isso é o quê? Lavagem de dinheiro, rapaz, dos templos e igreja? Ou tu acha que o Edir Placebo conseguiu aquele, né, poderio todo ali? Foi dinheiro de onde que ele tirou? Uma mega sena, super mega sena, né? Ou é dinheiro de dízimo, né? A sociedade está cega, não vê isso não, é? Então está sendo dominado. Mas vamos lá, pessoal. Então, em muitas outras mitologias, a origem do homem é muito misturada com a origem da vida. Claro, a origem da vida é porque a vida surgiu primeiro e aí evoluiu até chegar no homem, não é? Mas isso aí isso é um absurdo para o crente, né? E o crente chama a gente de doido, né? Diz que o homem veio do barro e chama a gente de doido. Doidos são vocês, rapaz. E querem enlouquecer os outros, deixar uma sociedade completamente doida, porque é assim que eles querem, né? Vocês ajoelhados aos pés deles. Acho que eles dão tanta risada de vocês, sabe? Principalmente os líderes grandão, porque sabem que é tudo mentira, sabe? Quando vocês dão as costas, eles morrem de rir de vocês. Vocês são ali nada mais para eles do que um cifrão. É isso que vocês são. Então, a origem do homem, que é muito misturada com a origem da vida, segundo a mitologia, ocorre através de uma ação catastrófica como o fogo, o dilúvio, né? O caos ou evidências de grandes lutas com animais e até mesmo mitos com um grande apelo poético, né? Aquela fantasia religiosa que dá aquela poesia de desgraça como se fosse uma coisa bonita,
Não é assim a Bíblia? Né? Toda aquela guerra de Abraão, né, de Moisés, Josué, invadindo as terras, matando as muralhas de Jericó, que nunca existiu muralha de Jericó, toca as trombetas, cai tudo, eles entram lá, matam o povo, os que fogem, eles correm atrás pro deserto, matam, aí fica tudo poético, bonito, porque é dentro da Bíblia. Né? Quando tu assina o que está dentro da Bíblia, crente, tu comete o mesmo crime desse Deus bandido, que se existisse de fato e pisasse os pés na terra, merecia mais de 2.000 anos de cadeia, sabe? Só pelos crimes narrados na Bíblia, né? Amando dele, porque o tal do diabo dentro da Bíblia, né? Só matou 10 pessoas e foi um acordo que fez com ele na história do Jó, né? Que ferrou com a vida do cara. E é porque era adorador dele, né? Imagina esse Deus vagabundo, o que é que não faz com quem o detesta, né? Mas não tenho um pingo de medo dele. Nem dele, nem do Jesus Cristo, nem tampouco do espírito pombo tarado que não se pode blasfemar. E eu quero mais que ele se lasque. Essa é a grande realidade, né? Agora, por que falo isso? Né? Porque sou doido, é, crente? É não, crente. É porque estudei e vi que é tudo mentira. É você que é doido, que vive dentro de uma fantasia e não quer sair. Estes mitos foram passados de geração em geração, lapidados e adequados, como forma simples para poder situá-los no mundo. Isto é, para encontrar o seu lugar entre os demais seres da natureza. Com o surgimento da Bíblia, com a criação da Bíblia, um grande número de pessoas passou a aceitar a origem humana como descrita literalmente no livro Bíblia. Então o povo aceitou a mentira, a farsa. A grande jogada de Constantino, quando criou o cristianismo, lá nos concílios, para conter apenas a guerra judaica, ele cria um mito, o popstar da Galileia. Isso vem sendo forjado antes, né? Com o imperador Vespasiano, eles começam a criar uma divindade, porque o Império Romano era o dominante, dominou centenas de cidades, e os judeus adoravam outro deus, o Yahvé, agora monoteísta, né? Aí os romanos criam a divindade deles. Por quê? Quando os judeus criaram o monoteísmo, é porque já tinham percebido que o rei Josias já tinha percebido que para dominar uma sociedade é muito mais fácil com uma divindade apenas. Porque o povo não fica tão dividido e vai seguir apenas um sacerdote que vai estar ao lado, né, do líder político, né? O imperador, o faraó, tanto faz, né, o presidente, né? Então uma divindade fica muito mais fácil. Os romanos então perceberam isso e criaram o Jesus Cristo, um Messias pacificador para conter os judeus, que era para os judeus aceitar a divindade deles. Né? O Constantino chega a dizer, quando se concretiza nos concílios de Nicéia, né, o livro Bíblia, onde é criado ali, forjado o livro Bíblia, escolhidos os evangelhos, outros queimados e outros dispensados, considerados apócrifos, porque contavam histórias cabeludas, né, que eles haviam criado para esse mito popstar da Galileia. Então ali eles formam o tal do livro Bíblia, Novo Testamento, dá-se início às cruzadas para obrigar as pessoas a aceitar o Jesus Cristo. E ali fazia a mesma coisa que os judeus faziam, que os hebreus fizeram: matar, roubar, pilhar, estuprar e enfiar ao fio da espada. Tem uma certa feita que um papa, que esqueço o nome agora, mandou os soldados invadir uma cidade para que aceitassem a Jesus Cristo. Então um dos soldados, né, contestou o papa e disse: "Ó, vossa santidade, e aquele que disser, né, que aceite a Jesus Cristo, né, mentindo apenas para não morrer." Sabe o que foi que o papa disse? Na dúvida, mate todos. Mulher, criança, papagaio, periquito, velho, tudo o que eles faziam. Para criar o quê? O monoteísmo. Uma divindade. O Constantino diz: "Dê-me um livro Bíblia para eu dizer a eles em quem eles devem acreditar, quem nós acreditamos e quem eles devem acreditar." Né? E assim foi forjado. E aí as cruzadas mataram milhões de pessoas, mais de 200 anos de cruzadas, né? Matando, né? Para aceitarem o tal Jesus Cristo. Né? E todos descendentes de uma mesma divindade, porque judeus, muçulmanos e cristãos são da mesma divindade do Abraão, que jamais existiu nem ele nem Moisés, tudo fantasia. Então, pessoal, encontrarem em seu lugar demais seres da natureza. Com o surgimento da Bíblia, um grande número de pessoas passou a aceitar a origem humana, como descrito literalmente na Bíblia. Portanto, Adão e Eva formaram o primeiro casal criado por dessa divindade, né? O Deus bíblico. Né? Então Adão e Eva foi o primeiro, que não foi. Na realidade, a cabala judaica mostra que existia uma mulher muito antes, a tal da Lilith, que eu prometi fazer um vídeo, mas ainda vou fazer. A Lilith foi uma mulher primeira que foi criada da mesma forma que o Adão. Não foi tirada da costela do Adão, e sim também criada da mesma forma que Adão. Por isso tinha as mesmas... direitos que o Adão, né? Então se revoltou contra o Adão
e não quis ser subjugada pelo Adão. Então, por que os judeus criaram o monoteísmo e no segundo capítulo da Bíblia, Deus cria a mulher tirada da costela de Adão? Isso porque, para a mulher ser sempre submissa, porque era a sociedade deles. Uma mulher submissa, se a mulher fosse estuprada, está na Bíblia. Se a mulher fosse estuprada, Levítico, lê lá, e não gritasse o suficiente, ou seja, teria que ser morta além de ser estuprada. Se a mulher casasse, não fosse mais virgem, morta, levada, apedrejada pelos próprios pais na porta de sua casa. A mulher sempre subjugada na Bíblia. Eu não sei por que tem mulher. E outra, tem até mulher pastora, quando contraria o próprio livro bíblico que diz que mulher esteja calada nas igrejas. Quer dizer, são hipócritas ao ponto de desafiar até o próprio livro Bíblia deles. Porque como que tem pastora? Se a própria Bíblia diz, mulheres estejam caladas na igreja, procura lá na Bíblia, lá, o texto eu não lembro agora não, mas está lá, né? Estejam caladas, se tem algo para perguntar, pergunta ao seu marido em casa. É assim que a mulher é tratada, misoginia. Já fiz vídeo, veja lá, meu vídeo misoginia, que o texto está lá, tá? Então, pessoal, Adão é considerado o primeiro ser humano, uma nova espécie criada diretamente por Deus. Adão teria sido criado a partir do barro, a imagem e semelhança de Deus para domínio sobre a criação terrestre. Então ele é confuso também porque ora ele criou primeiro o homem, depois os animais, na Bíblia, ora ele criou primeiro os animais, depois o homem. Então aqui ele criou o homem para dominar sobre a criação terrestre. Criou o homem imagem e semelhança. Se o homem é imagem e semelhança dele, então Deus é de barro, né? Ou então Deus, né? Se nós fôssemos imagem e semelhança de Deus, deveríamos ser invisíveis, né? Porque ninguém vê, né? Eva foi também criada por Deus de uma costela de Adão, enquanto esse estava em um sono profundo. Então arrancou ali uma costela de Adão. Então casou-se um pedaço de barro com um pedaço de carne. E aí nós temos hoje, né, o churrasco, que é, né, a churrasqueira feita de tijolos e a carne assando ali. O casal perfeito. Até porque o Deus bíblico adora churrasco, né? Está lá na Bíblia, ele pede muito sacrifício de animais e até de gente também. A utilização do barro como matéria-prima para formar a espécie humana é muito antiga. É isso aí, essa crença é muito antiga, sabe? É de outras civilizações. Tudo plágio, aquilo que eu estou falando é o livro mais fajuto que tem. Podendo ter origem no mito sumério, na Suméria, onde a deusa do mar primordial fica cansada de trabalhar para garantir o seu sustento, uma deusa que se cansou de trabalhar para garantir o seu sustento, comida, né? Então o que é que ela faz? Então ela passa a usar o barro para criar uma raça de homens que passam a ser servo dos deuses, né? Até os dias de hoje, um cristão devoto se nega a pensar diferente das escrituras sagradas, que são mais sangrentas, né? Com puro medo de estar pecando. Não existe pecado, crente. Acorde. Existe crime. Crime. O pecado dentro da Bíblia era as leis que este povo colocou para eles, né? Assim os 613 preceitos de Moisés. Então eles dizem que foi essa tal dessa divindade que disse para eles. Na realidade, eram como eles queriam moldar a sociedade deles. Era uma reforma social e religiosa, né? Agora, as religiões, impondo suas vontades, dizem que o povo induzem ao povo a acreditar sem questionar por simples medo, sem questionar, né? Por simples medo desta porcaria aqui, ó. Isso aqui, ó. Inclusive esse aqui é dos mormons, né? Outro testemunho de Jesus Cristo, olha que coisa. Outro testemunho de Jesus Cristo. Então o crente, né, é obrigado, induzido a crer por simples medo colocado dentro do próprio livro Bíblia, né? Tá, desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. Homem primata, capitalismo selvagem. Capitalismo. Isso aqui é puro capitalismo, né? A crença é capitalismo. O sistema religioso domina as empresas, né? Eu avisei, a vida é um jogo, cada um por si, e Deus contra todos. Você vai morrer, crente, e não vai para o céu. É bom aprender que a vida é cruel. Homem primata, capitalismo selvagem.
né? Na realidade, o crente só vai para a igreja prosperidade. E o pastor é que fica rico. E o babaca fica só chupando o dedo na ilusão. Se bem que tem uma pancada de crente aí, ricão pra caramba, sabe? Mas o infeliz prefere dar o dízimo na igreja do que dar um pão na frente dela. Essa é a grande realidade. Diz que tá roubando a Deus se não der ajuda a um pobre. Isso é uma cambada muito ignorante, viu? Ignorante, hipócritas, sabe? Nojento. Vamos lá. Na mitologia grega pode ser encontrado um episódio da criação dos seres humanos muito parecido com a da Gênesis bíblico, onde existe um dilúvio e um homem feito de barro. Segundo a mitologia inca, aqui a mitologia grega é o dilúvio de Decauleão. Segundo a mitologia inca, o deus Viracocha criou o mundo e os homens, a sua imagem também, né? Os homens cometeram excessos e depois ele enviou um dilúvio sobre os homens. Os homens cometeram excesso e foram transformados em pedras. E depois ele enviou um dilúvio sobre os homens, onde todos morreram, menos 3 que deram origem aos homens, à humanidade dos dias de hoje. Isso segundo a mitologia inca. Já os maias acreditam que o homem surgiu após um grande dilúvio que teria matado as primeiras versões. Foram 2 dilúvios que teriam matado as primeiras versões humanas, que eram feitos de barro e madeira. O primeiro de barro, o segundo já criou de madeira. E aí ele matou o primeiro de barro, desmanchou, né? O de madeira deve ter apodrecido, né? Na terceira tentativa e última, os deuses criaram o homem a partir do milho, né? Por isso que as crianças, quando são pequenas, pegam aquelas bonequinhas de milho, né? Aí faz dali uma bonequinha, né? De milho, dando a ele consciência de si, e sangue, o seu sangue veio dos próprios deuses. O Deus tem sangue. Então, segundo a mitologia aqui dos maias, o Deus deu o próprio sangue a ele, criou o bonequinho do milho, né, e deu o próprio sangue para o boneco. Que coisa, né? Então Deus tinha sangue, né? Carne, osso, sangue é coisa de humano, né? Vamos lá. Há inúmeras mitologias que narram um tal de um dilúvio e uma criação do homem de barro. Exemplos, na mitologia Atol-Aná, na Polinésia Francesa, nos Chimaricos, na Califórnia dos Estados Unidos, também no Brasil, os Camaiurus e os Caxinaus. Os acádios afirmavam que Adapa foi o primeiro homem criado, filho da deusa Eia, né? Do deus Eia. Os mesopotâmicos afirmavam que o homem cresceu da terra como uma planta, ou surgiu do sangue de Tiamat. Tiamat, o dragão Tiamat, né? Para quem assistia Caverna do Dragão, você veja que toda a mitologia, né? Os desenhos que a gente vê, por exemplo, Shurek, não tem um jumentinho que fala? Aí você encontra na Bíblia. A mula de Balaão falou dentro da Bíblia, né? Mas dentro da Bíblia é verdade. Interessante do crente que quando ele vê os desenhos, as fantasias, né? Para o crente que assistia Caverna do Dragão, lembra do dragão Tiamat, né? O dragão que está lá no Apocalipse, né? Também, né? E o Tiamat era uma deusa, né? Então tudo são tirados das mitologias, né? Enquanto que quando você vê, crente, por exemplo, se você pegar um filme como aquele, o que falava com os animais, né? O Dr. Dolittle, aí você acha que é uma fantasia e tal. O Dr. Dolittle falava com ratinhos, com cachorro, com gato, papagaio, periquito, tudo, né? Aí ali você diz que é uma fantasia, mas quando você entra dentro da Bíblia, você encontra, né, as pessoas falando com cobra, né, com jumento, sabe? E aí você acha que é normal dentro da Bíblia, mas fora da Bíblia é fantasia. Veja que coisa louca a sua cabeça, né, crente? Então aqui Tiamat é o dragão derrotado por Marduk, na mitologia mesopotâmica. Um mito sumério conta que os seres humanos foram criados por Enki, considerado deus das águas, e a sua mãe moldou o homem do barro. A mãe de Enki moldou o homem do barro. Também há criações nos mitos indianos, chinês, melanésios, iorubá, povos nórdicos, persas, cabilas da Argélia e muitas outras mitologias. Tirando a mitologia e a crença ridícula e infundada das religiões,
Entramos na ciência. A ciência aceita a teoria da evolução, na qual o ser humano tem um ancestral comum com os primatas superiores que viviam nas árvores, né? Tendo se adaptado tendo adaptado hábitos terrícolas de andar na terra, né? Por bipedismo, andar erecto, né? Em dois pés, né? Em bipedismo primário e desenvolvendo um cérebro muito mais complexo, mais amplo. Segundo os cientistas, a separação entre os ancestrais dos homens e dos chimpanzés, que são os nossos parentes vivos mais próximos, teria ocorrido há cerca de 5 milhões de anos atrás. 5 milhões de anos. Isso deixa os teólogos religiosos furiosos, pois, segundo o livro Bíblia e o Alcorão, o homem é imagem e semelhança de Deus. Homem primata. Capitalismo selvagem. Aí o crente pegava. Dizem que o homem não é especial dizer que o homem não é especial na Terra, mas simplesmente um animal que segue o seu destino evolutivo, é inaceitável para as religiões. Os grupos religiosos querem impor suas verdades, entre aspas, né? Verdades criadas por eles, por esse povo. Um Deus que chegou aqui de navio, foi criado por esse povo. O Deus é tão insignificante que esse povo criou esse Deus lá no Oriente Médio, passou pela Europa, atravessou o Atlântico de navio para chegar nos braços de homens aqui no Brasil. E aí matam os índios, derrubam o Deus Tupã, né? Principal Deus aqui adorado pelos índios, e aí empurram Bíblia na mão dos índios, mandam fechar os olhos e rezar. E quando os índios abriram os olhos, todas as terras já haviam sido tomadas, sobrou um pouquinho que ainda querem tomar hoje, né? Apenas por está escrito, né? Aí tem que acreditar. Ou porque simplesmente alguém escreveu essa grande realidade. Sobrepondo as verdades científicas, né? Tudo isso acaba numa grande confusão de mitologias, textos metafóricos para explicar o inexplicável. Tudo isso foi criado em uma época onde os povos não tinham poder de análise. Não tinham. Gente, quando a Bíblia foi forjada, só os escribas, a alta cúpula que tinha acesso à escrita e à leitura. Os povos eram pobres, camponeses, né? Viviam da terra. Ali não tinha conhecimento de nada, não sabia ler, não sabia escrever. Até hoje ainda existe. Você pega aqui no Brasil, se for aí em comunidades rurais, você vai encontrar muito analfabeto, né? Os caras não sabiam e acreditavam no que o sacerdote falava. Então ali seguiam cegamente, né? Acreditando ser a ordem de um Deus superior, uma grande fraude, uma grande mentira, né? Os criacionistas utilizam as mitologias de diferentes povos para justificar a criação, o dilúvio global, a origem do homem do barro. Porém, vale ressaltar que estas citações são de épocas diferentes, muito antes da Bíblia ter sido inventada, forjada, criada, toda plagiada, né? A ciência caminha passo a passo, derrubando os dogmas das religiões, que passa a se sustentar em poucos pilares, evidenciando a cada momento a distinção entre ciência e religião. O criacionismo sofre porque sabe que a cada momento o seu manual de fé, a Bíblia, né, passa a ser mais metafórico, apoiando-se apenas na crença, né? Passa a ser derrubado toda a fantasia religiosa. A ciência vai derrubar tudo, já derrubou. A crença continua apenas por ignorância, pode ter certeza. E a partir do momento que o crente quiser estudar, quiser pesquisar, ele vai deixar de ter essa crença absurda, mentirosa, vai descobrir que é tudo farsa, né? A ciência vem e derruba mitos bíblicos como: onde está a verdade sobre o heliocentrismo, né? A Bíblia diz que fala sobre o geocentrismo, diz que a Terra é o centro do universo. E aí a ciência vem e diz que não, né? O Sol é que é o centro do nosso universo. A Terra gira em torno do Sol e não ao contrário, né? Onde está a biogênese, né? A biogênese prova
que a vida não pode surgir de matéria inorgânica, como você quer que seja o homem vindo do barro, né, bonequinho de barro, cabecinha cheia de minhoca, né? A biogênese, né, diz que o homem não pode vir exatamente de uma matéria inorgânica, mas sim de uma matéria orgânica, é que se evolui para outra matéria orgânica, né, e não do barro. A Terra imóvel, o geocentrismo, né, que eu falei, então a Terra teria que estar parada, né, e o Sol girando. Inclusive, né, é aquela questão que na Bíblia tem mais de 100 passagens sobre a Terra plana. Tem até uma religião agora, né, chamada terraplanistas, né, que dizem que a Terra é plana. A Terra seria igual essa maquete aqui, bem singela que eu fiz. A Terra seria assim, ó, plana, igual uma pizza, né? E aqui essa é uma camada de gelo que proíbe dos seres humanos cair no vazio, e aqui tem uns pilares, né, que também é derrubado pela ciência. Aí tem uns pilares aqui que seguram a Terra. Tem uns pilares segurando a Terra. Olha que absurdo, segurando a Terra de quê? No espaço vazio, né? Aí vem a cúpula, né, que é o céu de vidro, onde aqui dentro tá as estrelas, o Sol, veja só, o Sol é muito menor do que a Terra, né? Tá aqui pequenininho aqui dentro o Sol e a Lua, e todas as estrelas que você vê estão tudo dentro dessa cúpulazinha aqui, sabe? E aqui em cima tá o trono do Deus, o Deus cagão. E aí ele tá cagando, que é o pombo, né? O pombo tarado, que só desceu uma vez para comer Maria. Então ele fica lá em cima e tá cagando na cabeça do crente. E aí é onde o crente, né, se alimenta de toda essa merda que é pregada do livro Bíblia. Então, o sol sólido, o céu sólido, que é o céu de vidro. Também, onde está a vinda do homem do barro, né? Nós sabemos que, como falei, a biogênese prova que o homem não pode vir do barro. Também uma mulher costela, né? Foi arrancada uma costela que se formou uma mulher, né? O tal do dilúvio, que é plágio de várias outras civilizações muito mais antigas, né? A epopeia de Gilgamesh, por aí vai. Também o homem que viveu dentro de um peixe durante 3 dias, né? O Jonas viveu dentro de um peixe durante 3 dias, né? E depois, como se fosse um submarino, ele foi levado numa praia e deixado lá vivinho da Silva, né? Que coisa, né? Só fantasia, caramba. E por aí vai. Não importa a sua fé, crente. Não importa em quem você diga que acredite, né? Fé não é considerada nas provas de faculdades ou universidades, né? Inclusive os pastores vendem aí caneta azul, né? Caneta, né? Azul não pode não, né? Tem que ser preta na universidade para a prova. Mas os pastores vendem as canetas, né? Ungidas, né? Cobra aí caríssimo uma caneta, né? Dizendo que tá ungida e aquela caneta vai fazer com que você passe na prova. Vai nessa. Não estuda não para tu ver. Vê? Os fósseis são os elementos que na natureza encerram a informação sobre a vida do passado do planeta. É a única prova que nós temos são os fósseis, né? O mundo biológico que hoje conhecemos é resultado de milhares e milhões de anos de evolução. Assim, só estudando paleontologicamente o registro fóssil será possível entender e explicar a diversidade, a finalidade e a distribuição geográfica dos grupos biológicos atuais. A partir dos fósseis pode-se fazer a datação, né, relativa das rochas, comparação cronológicas de tempo, né, entre rochas de locais distantes que apresentam o mesmo conteúdo fossífero. Porém, né, só para lembrar, jamais foi encontrado fóssil de homem de barro algum, né? Poderíamos encontrar, já que encontramos de dinossauro e tudo mais, que não consta na Bíblia, né? Poderíamos encontrar talvez um fóssil de algum homem de barro, né? Mas não, foi só Adão, né? Fantasia bíblica, né? Caramba. Ele está petrificado quando morreu, né? De barro aí, petrificou, a gente deveria achar o fóssil de Adão aí. Então tudo fantasia, crente. Saia desse mundo religioso, né? Você que vive aí nessa fantasia religiosa, né? Diz que o seu Deus é onipotente, né? Tem poder infinito, tem poder para bosta nenhuma, né? Faça o teste, se ajoelhe e reze. Faça cair um prato de comida do céu, né? Um calhão, cara. Um calhão. Se você orar para esse seu Deus aí o dia todinho aí, ficar orando, pedindo aí, ele não vai mandar alguém na tua porta bater não, né?
Agora, se for por acaso um vizinho escutar você passando necessidade de aparecer lá, aí você é tão hipócrita que você vai dizer que foi Deus que botou ele no seu caminho. Não é assim que vocês fazem, né? Vocês têm sempre uma desculpa ridícula para dar credibilidade a essa farsa mentirosa que é o sistema religioso. Vou ficando por aqui, pessoal. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, bonequinho de barro.